Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Terra Boa para todo o Brasil pela nossa TV Evangelizar. Tudo bem? Como é que está o seu fim de semana? Esperamos que bem. Confira agora os destaques do programa desta edição. No programa de hoje, o seu Noca vai nos ensinar a plantar limão no vaso. Você sabe o que é o processo de compostagem e para que serve? Nós vamos para Minas Gerais, quase divisa com o estado da Bahia. Vamos saber um pouco mais sobre a produção de marmelo na região. Está começando agora o nosso Terra Boa. Muito obrigado pela sua companhia na manhã deste domingo. Vamos juntos com as principais notícias do homem do campo no nosso Terra Boa pela nossa TV Evangelizar. Estamos aqui em São José dos Pinhais, Vinícola Vovito. A família Pissaia, que está no Brasil desde 1877 produzindo vinho e fazendo história. E daqui vamos para o norte de Minas Gerais, quase divisa com o estado da Bahia. Vamos para São João do Triunfo. Tem uma reportagem bacana sobre a produção do doce de marmelo. Veja. A produção de marmelo em Minas Gerais já viveu períodos áureos, tempo em que muitas famílias conseguiram se sustentar e movimentar a economia de seus municípios com a venda dos doces de marmelada. Seu Anísio, por exemplo, tem uma média de 3 hectares da fruta em sua propriedade em São João do Paraíso, no norte de Minas Gerais. Produz uma média de 10 a 12 toneladas da fruta por ano e fabrica cerca de 23 toneladas de doce anualmente. A produção de marmelo e de doce de marmelo está na família Capuchinho Gomes há mais de 100 anos. Eles começam a trazer o fruto do campo aproximadamente no mês de dezembro. E só então eles começam esse processo que consiste da retirada da semente e a lavagem do fruto. Segundo consta, a família nossa foi os primeiros que trouxeram as mudas de marmelo para São João do Paraíso, que vieram de Rio de Contas, na Bahia, nos meados de 1910, foram meus bisavós, que trouxeram as primeiras mudas. Chegamos bem no período final de preparo das últimas fornadas de doce na agroindústria do Anísio. Por lá, se viu o movimento do pessoal tirando a semente, lavando o fruto, levando para cozinhar, peneirando para extrair o caldo, mexendo o doce no tacho. E ufa, haja fôlego! Ainda falta adicionar o açúcar à massa, colocar na forma. São tantos detalhes que o olho do dono tem que estar atento a tudo, inclusive em como armazenar essa quantidade de produto. Mas é preciso coragem para ser competitivo no mercado, não é mesmo, Anísio? No mercado, toda inovação é bem-vinda. E aqui na agroindústria do senhor Anísio não é diferente. Há 8 anos ele resolveu investir nessa despolpadeira, que faz o serviço que ele realizava em 3 horas, em 10 minutos. Não é verdade, senhor Anísio? Verdade. Como isso aconteceu? Há 8 anos atrás, descobrimos essa despolpadeira de frutas, aí veio para revolucionar. O trabalho melhorou bem, a produtividade melhorou, ganhou muito tempo com isso. Foi muito bom. Excelente. Quantas toneladas você consegue processar aqui? Aqui a média por hora, 250 quilos por hora. O marmeleiro é uma planta típica de climas temperados e bastante exigente em tratos culturais. É oriunda da Ásia Ocidental. Foi introduzida no Brasil em 1532 por Martim Afonso de Souza, tendo sido, inclusive, o primeiro produto de exportação paulista, antes mesmo do café, conforme relato histórico. Possui um formato semelhante ao da pera, tem cor amarelada e possui uma massa dura com leve sabor cítrico. Por apresentar tais características, é mais indicada para ser consumida na forma de doces, geleias e licores. Há pelo menos 40 produtores vivendo dessa atividade em São João do Paraíso, numa área que chega a aproximadamente 40 hectares de marmelo transformados em barras de doce,
Toda a produção é escoada na região e em cidades da Bahia. Há mais de 20 anos, a Emater tem orientado os produtores a melhor conduzir as lavouras. Foi feita orientação técnica no sentido de formação da muda na sacolinha plástica, para depois fazer o plantio no campo já com a muda pronta. Foi feita a orientação da poda de formação da planta, que para essa espécie de fruta a poda de formação é tipo taça. A produção de doces movimenta a economia local e pessoas como Dona Adélia são contratadas no período da safra. Eu tiro marmelo na roça, coio na roça e tiro na semente. Como funciona a contratação de pessoal? Ela é temporária, ela é fixa? Ela é temporária. Na época da poda, a poda é feita de acordo com a lua. No caso é a quadra da nova. Aí tem que contratar umas 10 pessoas, porque é só na fase da lua nova. Tem que ser naquele tempo, rapidinho. Porque se passar, ela não produz direito. Não falei para você que era uma delícia de reportagem? Pois é, tá aí. Você já ouviu falar na aplicação do gesso na agricultura? Existe, faz muita diferença nas plantas. Protege contra as pragas e doenças. Veja. O uso do gesso aumenta a resistência das plantas a ataque de pragas e doenças. Além disso, aumenta a sua resistência a períodos de estiagem, pois faz a sua raiz se desenvolver em camadas mais profundas do solo. O uso de gesso agrícola tem duas importantes funções. A primeira, fornecer 2 importantes nutrientes para as plantas, o cálcio e o enxofre. E a segunda, melhorar as condições químicas nas camadas mais profundas do solo, abaixo de 20 centímetros, porque ele tem uma capacidade de carregar consigo elementos disponíveis na parte superficial do solo. Não é necessária a gessagem nas entrelinhas do plantio, devendo sua aplicação acontecer na área de subcopa, região onde estão concentradas as radicelas, raízes responsáveis pela absorção dos nutrientes. Nesse setor deve ser aplicado o gesso. Para recomendar a quantidade de gesso a ser usada, é necessário fazer a amostragem do solo na camada de 20 a 40 centímetros de profundidade e solicitar ao laboratório a análise granulométrica, que traz a textura do solo, o teor de argila. É importante ressaltar que a retirada de amostras de solo deve considerar áreas homogêneas em relação à avaliação visual da textura e da cor, na cultura anterior, da topografia e do desenvolvimento das culturas atuais. De acordo com o teor de argila, pode-se recomendar até 3.200 kg por hectare. Em solos de textura média, essa quantidade não passa de 2.200 kg por hectare. Esse pomar em Piedade dos Gerais recebeu a gessagem em 2016, de acordo com o resultado da análise de solo, e tem a safra de 2017 estimada em 50 toneladas por hectare. Para mais informações, procure o técnico da Emater do seu município. Gesso na agricultura. Essa é nova, o Terra Boa mostra para você. Você gosta de limão? Quem não gosta, né? O limão está presente no nosso dia a dia, o ano inteiro, não é verdade? Faz muito bem para a saúde. Mas como ter limão em casa o ano inteiro? O seu Noca explica. Olá, pessoal. Hoje eu vou dar uma sugestão para vocês, que é a seguinte: plantarem um pé de limão siciliano, essa lindeza aqui, ó. Seja no terraço do seu apartamento, na varanda do seu apartamento ou da sua casa, no quintal, na área de serviço, não importa, você vai ter durante anos um pé produzindo limão siciliano, além de embelezar a sua casa, e é uma grande curtição, um passatempo maravilhoso. Eu tenho aqui um jarro de 80 litros e eu vou colocar 60 quilos de terra. Antes, porém, eu vou colocar umas pedrinhas de argila para facilitar a drenagem da água quando a gente fizer a rega, ok? Então vamos lá. Espalha. Isso garante uma drenagem perfeita. Agora, eu vou colocar, olha, um Perfex. Não é propaganda não, tá, gente? Mas é a melhor opção. Eu gosto muito de usar o Perfex, que sempre deu certo, ó. Coloca aqui no fundo. E agora eu vou encher
de terra vegetal. Bem, pessoal, agora que eu já coloquei 20 quilos, ó, a gente dá uma espalhadinha aqui. E aí sim eu vou colocar o torrão do pé de limão siciliano, o torrão inteiro enraizado. E ele é um pé de limão que já foi enxertado. Então eu vou tirar ele inteiro e vou colocar aqui, ó, com todas as raízes, bem lá no fundão, ó. Ok, a planta ficou bem no meio. Agora eu vou completar com a terra vegetal. Agora que eu coloquei mais 20 quilos de terra vegetal, eu vou adubar com esterco animal. Esse aqui que vocês estão vendo, ó. Esterco animal, ok? Esterco de curral, tanto faz. Vamos lá? Isso aqui vai garantir a qualidade da colheita de vocês. Ó. E agora mais um saco de 20 quilos, totalizando 60. Olha que beleza, pessoal. Espalha bem. Agora vamos colocar pedrinhas ornamentais. E vamos regar. Dentro de, no máximo, 2 meses, teremos uma linda produção de limão siciliano dentro da nossa casa, seja na varanda, na sala, no quintal, perto da piscina, onde vocês acharem mais conveniente. Essa planta ela precisa de muito sol, água e oxigênio. E aí teremos um lindo limoeiro siciliano dentro da nossa casa. Que legal, hein? O Seu Noca sempre nos ensinando coisas no seu canal. Se inscreva lá no canal dele. Parada rápida. Não para o café, para um suco de limão. Voltamos já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Que bom ter a sua companhia na manhã desse domingo com o nosso Terra Boa. Muito obrigado. Pesquisadores brasileiros desenvolveram um projeto, uma técnica, na verdade, para acelerar o processo de compostagem, que aproveita o lixo orgânico e transforma-o em adubo. Veja. A compostagem transforma o lixo orgânico, restos de alimentos, podas de jardim, em composto orgânico, adubo, graças à decomposição feita por micro-organismos, como bactérias e fungos. Para nós, o processo é biológico, porém existem outros tipos que hoje é reconhecido como compostagem, como o uso de mecanismo, como uma máquina de tratamento, o processo tradicional, o biológico, o uso das minhocas, que hoje é chamada de vermicompostagem. Então tem uma atualização de processos que as pessoas usam como compostagem. Agora, esse processo está mais rápido. A compostagem acelerada foi desenvolvida pela empresa especializada em soluções sustentáveis para a destinação de resíduos, Aquambiental, que é incubada pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás.
No processo convencional de compostagem, é preciso esperar entre 90 e 180 dias para retirar a primeira leva de composto orgânico. Já nesse processo aqui, acelerado, é possível fazer isso em 30 dias. A compostagem acelerada é feita com conhecimentos da biotecnologia e sem adição de componentes químicos artificiais. Pode servir tanto para grandes geradores de lixo orgânico, como o setor público e restaurantes, quanto para quem faz compostagem em casa. O princípio básico seria a segregação dos resíduos, de recicláveis e orgânicos. Hoje, para fazer a compostagem convencional em casa, alguns itens não se pode colocar numa composteira convencional. Então, com essa nova microbiologia, a gente já consegue colocar alguns resíduos, como carne, que não poderia colocar numa composteira convencional, a gente já consegue colocar. Então, a gente consegue trazer uma solução até economicamente mais viável, uma solução para a destinação ambientalmente correta, mais rápida também. Além de diminuir a quantidade de lixo, a compostagem gera um adubo rico em nutrientes. O Nuclissolos, ele surge em consonância com a ACIO Ambiental, com o CEINFRA Ambiental e com a UFG Sustentável, nesta oportunidade de selecionar potencialidade de resíduos urbanos e agroindustriais e o transformá-lo em condicionadores orgânicos, substratos orgânicos, fertilizantes orgânicos e organominerais. Estes fertilizantes, eles são importantes fonte de nutrientes e de matéria orgânica e serão utilizados em diversas culturas agrícolas ou espécies ornamentais, espécies florestais, frutíferas ou hortifruti. A compostagem acelerada faz parte de um plano maior da UFG, o de ter uma universidade que não descarta lixo, e sim recicla todos os resíduos que produz. Nós vamos construir aqui o polo de inovação tecnológica. Nesse polo nós vamos processar tanto papelão, vidro, isopor e também qualquer forma de matéria orgânica. Claro que inicialmente está envolvendo apenas a universidade, mas o nosso objetivo a longo prazo é também envolver as comunidades próximas, os bairros próximos à universidade e também alguns agentes públicos, como é o caso da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, que muitas vezes tem que descartar alguns materiais e manda para nós. Por exemplo, ao fundo você está vendo aqui a fábrica de biodiesel. Tá? Nós vamos usar óleo de cozinha usado e também temos recebido bastante óleo que tem sido apreendido pelo Ministério da Agricultura, que são óleos adulterados. Tá? Então, em vez do Ministério pagar para descartar, ele doa para nós e nós transformamos em biodiesel. Tá? E isso vai ser usado na frota da universidade. Então, nós vamos economizar também com combustível. Ações como essa podem ajudar o Brasil a tirar do papel objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Num país onde, segundo o Ministério do Meio Ambiente, metade do lixo é orgânico, a compostagem pode ser uma solução. O que a gente tem que perder é o preconceito de que estamos lidando com lixo, e sim a ideia de que tratar o resíduo antes dele virar o lixo pode ser uma grande eliminação de problema na sociedade. Hoje nós estamos com um problema sério nos lixões, que já tem que ser feita a desativação dele. Os aterros sanitários hoje já estão super lotados já. Então, se a gente não fizer essa segregação e fazer a destinação ambientalmente correta, não existe outro planeta para a gente viver. A gente tem que cuidar desse aqui que a gente está vivendo, né? Viu só? Dá para reaproveitar tudo, até o nosso lixo do dia a dia. Agora, uma dica importante para você que tem plantas em casa. Você sabe qual é o momento certo de tirar a planta do vaso e plantar no jardim, por exemplo, não? A Érica, do canal Agrofloresta, vai nos ensinar. Como saber quando a gente passa a mudinha para o canteiro ou para um vaso maior? Quais são os sinais que elas mostram para a gente de que elas já estão prontas para sair do berçário, da bandeja, do viveiro e ir para o local definitivo ou simplesmente para um vaso maior? Antes de mais nada, tem que observar cada planta, não é uma regra específica. Você vai ter que ir aprendendo e lendo as plantas, entendendo o que ela está falando para você. Então tem vários tipos de mudinha, aqui nessa bandeja em específico tem vários tipos, tem duas em específico que já estão prontas, que é a abobrinha e o feijão, que eles nem precisam ser plantados na bandeja, porque eles são muito rápidos, eles crescem
muito, muito rápido e nem precisam passar por esse plantio aqui. Mas eu queria mostrar para vocês essas mudinhas aqui, como elas enraizam rápido. Então, sinais que mostram que essas plantas estão prontas para ir para o canteiro. Antes que mais nada, as raízes começam a sair. Ó, tá vendo aqui no fundo esse feijãozinho? Aqui ele já está com as raízes saindo, ou aqui também. Todas essas pontinhas brancas aqui, se você observar de pertinho aqui, você vai ver que tem as raizinhas já saindo da bandeja. Então a raiz já ocupou toda essa célula, todo esse tanto de terra que tem disponível e já está querendo sair, já está procurando mais terra. Uma outra coisa que você pode fazer é ir apertando devagar aqui embaixo. Você vai soltando, apertando com calma, com delicadeza, porque é um bebezinho de planta. Você aperta e solta toda essa terra dessa bandeja, dessa célula em que ela está. Depois de soltar, você vai pegar bem aqui embaixo nesse tronco e vai puxar. Tá vendo? Se ela estiver assim, tá vendo como ela tá bem enraizada? Olha só. Tá vendo como a raiz dela tá bem abraçada nesse tanto de terra que tem? Foca. Aí. Tá vendo como tá bem abraçada aqui? Isso quer dizer que tá pronta para ir pro canteiro, tá vendo? Já abraçou tudo isso e tá pronta para ir pro canteiro. Essa é uma mudinha de feijão. Mas o mesmo acontece com essa aqui de abobrinha. Ó, as raízes ainda não estão aparecendo aqui, mas eu sei que ela já está pronta. Se você não tem certeza que ela está pronta, você faz isso que eu falei, de apertando embaixo. Vou mostrar para vocês. Você vai apertando aqui embaixo essa célula, soltando essa terra para ela ir desgrudando. E aí sim você pega aqui embaixo e pronto. Ó, tá vendo? Essa também. Já está pronta. Aqui tem umas outras mudinhas que são de brócolis. Só que essas aqui, elas estão muito pequenas ainda. Ó, eu vou apertar e vou mostrar para vocês essa aqui. Ó, tá vendo como as raízes ainda não abraçaram todo esse torrão de terra? Como ainda tá faltando um tempinho para ela? Pelo menos mais uma semana para ela conseguir enraizar bem nessa terra. Então, basicamente é isso. A gente dá essa apertadinha, tenta soltar essa planta. Se você vê que ela vai sair só a planta e não vai sair o bloco de terra junto, você não mexe. Deixa ela aí mais um tempinho até ela enraizar melhor. E eu tô falando isso da bandeja pequena, né? Ó, essa aqui é bem pequenininha. Mas, se for em uma bandeja maior como essa, vale do mesmo jeito. Aqui embaixo as raízes já estão saindo. Tá vendo como ela tá pronta já? É isso aí. Se a sua mudinha estiver assim, ela tá pronta para ir pro canteiro. É claro que tem mudas e mudas. Se você tiver uma planta maior, como de abóbora, de abobrinha, você pode tanto plantar direto no canteiro, porque essas crescem rápido, ou você coloca numa bandeja dessas maior, para ela crescer um pouquinho mais, porque aqui vai ser questão de 2 dias que ela germinou, 3 dias, e ela já está pronta para ir pro canteiro. Aqui ela vai poder ficar alguns dias a mais, porque tem mais espaço para ela crescer, né? Tem um pouco mais de terra para ela conseguir se enraizar e crescer mais um pouco. Como eu disse, não tem uma regra, porque cada planta é uma, mas deixa no mínimo para plantas como brócolis, como alface, uns 10 dias depois que ela germinou, depois que ela tiver umas 3, 4 folhinhas, com mais ou menos esse tamanho, uns 4 centímetros, aí você já pode tirar ela daí. É claro que tem que observar, fazer esse teste de apertar embaixo, ver se ela sai abraçada em toda essa terra que ela estava, para aí sim você passar para o canteiro. Um abraço para a Érica, sempre com dicas importantes. Visita lá o canal dela, Agrofloresta. Antes de encerrar o programa, dá uma olhada nessas belas imagens. Olha que bacana essas imagens do pessoal trabalhando no engenho de cana-de-açúcar. E essa bela foto, hein, das famosas tulipas holandesas. Que paisagem linda! E para terminar, olha o sorrisão da Lorena de Montes Claros, em Minas Gerais, no meio da lavoura de milho. Abraço, Lorena, parabéns! Bela lavoura de milho, hein? Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação conosco nesta manhã de domingo com o nosso Terra Boa. Você quer rever este e outros conteúdos da nossa programação? Acesse o nosso canal do YouTube. Tá tudo lá. O endereço está aparecendo aí para você. Valeu, gente. Muito obrigado. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau.